Meninas, então é o seguinte, os objetivos de nós estudarmos romantismo, né? Nós temos aí como objetivo estudar um período da literatura, suas manifestações, tanto na prosa quanto na poesia. Quando nós estudamos um período da literatura, nós estudamos também o seu contexto histórico, seu contexto cultural, né? Não tem como nós pensarmos no que estava acontecendo na literatura sem pensar o que estava acontecendo no país, né? Então, vou compartilhar agora, pegando aqui para vocês, toda hora eu estou querendo voltar nisso aqui. Tá, deixa eu deixar ele mais aqui embaixo. Voltando na reunião, só um minutinho. Tá, deixa eu pedir para compartilhar agora. Então, nós vamos estudar também o que estava acontecendo no nosso país, né? Naquela época. Então, o que vinha acontecendo, né? Estamos mostrando para vocês agora? Estamos, né? Mas eu quero, na verdade, pegar esse aqui. Pronto. Estou compartilhando com vocês? Só me sinalizar um ok. Está? Sim. Então, vamos. Bom, como eu estava dizendo para vocês, né? Contexto histórico, contexto cultural. No Brasil, se nós pensarmos aí, então nós estamos falando de século XIX, meninos. 1800 e, para ser mais exato, 1830, 1836, que vai ser o marco inicial do romantismo no Brasil, através de uma obra chamada Suspiros Poéticos e Saudades, né? Publicada por Gonçalves de Magalhães. Primeiro, ele surgiu na poesia, romantismo no Brasil, e ainda muito influenciado pelo romantismo europeu, para depois termos as manifestações em prosa, né? Daí, nós temos aqui na introdução do romantismo no Brasil, utilizando aqui esses slides da professora Maria Cristina, temos uma tela também do Romero Brito, que é um autor contemporâneo, né, um artista plástico muito conhecido, ele também está ilustrando aqui o romantismo para nós, com essa tela. Então, são duas almas bem gêmeas, que riem no mesmo riso, que choram nos mesmos ais, são vozes de dois amantes, duas liras semelhantes, ou dois poemas iguais. Este aqui é um trecho, né, de poema do poeta Casimiro de Abreu, que também foi bastante conhecido na poesia romântica brasileira. Casimiro de Abreu, na segunda geração de poetas românticos, talvez tenha sido até o mais conhecido deles, né? A poesia romântica no Brasil, ela se divide em 3 gerações, como a gente vai ver também lá na atividade do Classroom, quem já viu, quem já começou a fazer, né? Nós estamos com essa teoria lá e falamos aqui para vocês também. Então, o Casimiro está abrindo aqui para nós, e ele foi um poeta romântico da segunda geração. Um comentário ainda sobre a nossa música, né? Mostrada aqui. Uma das atividades, a primeira atividade, é pedir a interpretação, né, da música Amor, I Love You. Então, agora você escutando e você tendo lido a letra lá, alguém tem alguma dificuldade com relação a interpretar a música Amor, I Love You? Quer perguntar? Quer usar o chat para perguntar? Né? Ou me perguntar agora, né? É uma das atividades, aliás, é a primeira, né? Atividade postada. Daí, nós vamos ter algumas das características do romantismo. A idealização do amor. Isso a gente viu naquela letra também. Nós ouvimos, né, na música, a idealização do amor. O amor como um tema central. E vai ser assim em quase todas as obras do romantismo, né? Na letra daquela música, a gente vê uma declaração, né, que ela faz. A Isadora está sinalizando aqui que acho que talvez vocês não tenham dúvida, mas sintam-se à vontade. Na letra da música, então, tem muito essa idealização, né? Fala, né, do peito, como se sente o peito agora, né, que está apaixonado, e a gente vê até uma interdisciplinaridade, né, na parte linguística com a língua inglesa, né? O título da música é, né, Amor, I Love You. Então, partindo da idealização do amor, nós vamos ter também a figura feminina, uma mulher idealizada. Essa mulher, ora ela vem como um anjo,
né? Então, ela vem como ingênua, como aquela pura. Ora, ela vem como demônio, aquela que pode arrastar um homem à perdição, né? E também há muita presença do herói romântico. É um ser em permanente conflito com a sociedade que o oprime ou um ser idealizado por seus feitos, como um cavaleiro medieval. Então, o romantismo também busca essa parte em vários momentos lá na Idade Média. O cavaleiro, né, aquele que vem, que derrota os dragões, que salva a donzela. Existe também essa figura do herói romântico. Aqui a gente tem numa tela, né, a sombrinha, né, de Goya, né, foi um pintor espanhol. Então, a gente vê bem essa ilustração, olha, uma dama, né, uma mulher idealizada, tem muitas assim, questões que envolvem a nobreza. No romantismo brasileiro, essa idealização da mulher ela vai acontecer no romance indígena, que foi um dos representativos no romantismo brasileiro. Então, tem muito nas obras do José de Alencar. José de Alencar também está sendo questionado na atividade, né? Tem questão lá que envolve esse autor da prosa. Então, tem a obra dele, Iracema, por exemplo. É uma mulher idealizada, mas ela é uma índia, né? Tem no Guarani já é o contrário, é o herói romântico idealizado, ele é um índio, que se apaixona por Ceci, né? Aí Ceci é a filha lá dos portugueses, ela é a branca, né? O Peri já é o indígena, mas é o herói, ele é o corajoso, ele é o que vence tudo, que enfrenta tudo, que salva a Ceci dos perigos, né? Já a Iracema, o imigrante sente-se apaixonado por ela, né? O conquistador português sente-se apaixonado pela Índia Iracema. Tá? Então, nós vamos ver de diferentes formas essa figura idealizada. E tem também a figura idealizada nos romances urbanos. Tem romance indígena, tem romance urbano, no romantismo brasileiro, tem romance histórico. No romance urbano, a gente vai ter Senhora, do Zé de Alencar também. Zé de Alencar é riquíssimo na prosa, segunda geração da prosa, como vocês vão ver, e a atividade está nos cobrando. Ele produziu muito, ele escreveu vários desses livros, né? Esses que eu citei para vocês agora, Iracema, Guarani, Senhora tem a Lucíola. A Lucíola já ela é uma dama da sociedade do Rio de Janeiro, da corte, né? Tudo bem até aqui, meninos? Então, idealização do amor, figura feminina, com idealização também, né? E o herói romântico, tá? Aquele que tudo vence, que vai conseguir conquistar apesar dos perigos, apesar de todos os obstáculos. Vamos seguir para um próximo. Aqui a gente tem mais uma característica, o mal do século, né? Tinha umas pessoas na sala de espera, eu não tinha visto, não. Ah, lá, o Otávio é um deles, ó. Otávio, acho que era a mãe da Ana Luísa também que tinha falado. Que bom que eles conseguiram entrar agora. Gente, pode ir parando para perguntar, tá? Ou comentar alguma coisa. Bom, quem quer falar para nós agora a leitura desse slide aqui? Quem pode ler para nós? Deixa eu ver as participações de vocês. Olha, a gente tem agora aqui o mal do século. Quem lê a definição para nós de mal do século? Pode ser qualquer pessoa, gente. O mal do século, estado de espírito depressivo que leva ao tédio, à melancolia, ao pessimismo e ao desejo de morte. Muito bem, Isadora. E aí a gente teve aqui os sofrimentos do jovem Werther, do escritor alemão Goethe, fez tanto sucesso entre os jovens europeus que em todo o continente ocorreu um surto de suicídios. Em Portugal, o triste fenômeno levou 100 anos para ser vencido, graças ao pacto de silêncio feito pela imprensa, que parou de noticiar os casos de suicídio. Olha, gente, olha isso. Então, conforme a Isadora leu para nós, mal do século, esses poetas, né, esses escritores românticos, é importante a gente ressaltar para vocês que eles tinham um estilo de vida totalmente diferente. Então, vai ter até assim, o byronismo, né? O byronismo foi criado, né, começado lá por Lord Byron, que foi um outro poeta muito famoso inglês. Então, tem até um filme chamado Mary Shelley, é o Mary Shelley, Frankenstein da Mary Shelley, não sei se eu estou me lembrando bem, que aí mostra toda a vida deles, do grupo deles. A Mary Shelley também foi uma poeta, ela foi casada com o Shelley, que era amigo do Byron,
Então tem o Samuel Coleridge, então mostra todo o grupo deles lá e a vida que eles levavam, era muito bebida, usava até droga também, ficava até de madrugada, né? Então, o que acontecia? Eles acabavam ficando deprimidos, eles eram contra a sociedade, contra todo o sistema, né? Ficavam entediados, né? Melancólicos, e muitas vezes acabavam, sim, cometendo suicídio. Muitos deles morrendo jovens, né? Porque tinha um espírito aventureiro também, morriam bem jovens. E aqui a gente tem, então, a capa, né, e até foi transformada em filme também, né, o Young Goethe in Love, né, o jovem Goethe apaixonado. Aqui foi dado um exemplo da literatura alemã, e eu estou falando para vocês outros exemplos da literatura inglesa, que ambas influenciaram na literatura brasileira, né? Então, com Casimiro de Abreu é um grande exemplo, né, de poeta também. Casimiro de Abreu ficava escrevendo só sobre a infância dele, naquele tédio, né, melancólico com relação à infância. Tem um poema dele muito famoso chamado Meus 8 anos, né? Então, assim, a gente pode ter saudade da infância, né? Relembrar, mas vamos seguir a vida, né? Não é assim também de ficar só lembrando e ficar triste, né? Então, entenderam o que seria esse mal do século, né? Por isso que ele teve esse nome, gastou um século para praticamente acabar com isso, né? Com esse tipo de comportamento. O escapismo e o nacionalismo, né? Então, representa a fuga da realidade, que foi uma constante também no romantismo, de volta ao passado histórico, resultou o nacionalismo. Então, exaltando a nação como um todo, personalidades históricas, isso na literatura inglesa teve muitos romances históricos, né? Aí buscavam lá aqueles heróis da Idade Média, né? Tradições populares, da natureza. Na nossa literatura, houve essa parte do nacionalismo com a exaltação do índio, tá? No Brasil, então, foi com a exaltação do índio, com a exaltação da nossa natureza, nossa flora, nossa fauna, né? Isso teve também. Vamos ver aqui um próximo. Tudo bem até aqui, meninos? Vamos ver. Quem quer participar conosco agora, lendo também sobre contexto histórico? Quem pode ler para nós? Mais outra participação. Quem quer falar? Pode abrir. Escravidão. Forte sentimento nacionalista que coincidiu com a independência do Brasil, principalmente fato político do século XIX, nascimento da burguesia entre nós. Isso, muito bem. Quem leu para nós foi? Porque eu não puxei o mosaico aqui na hora, não. Não puxei. Virgínia. A Virgínia. Ok, Virgínia. Então, gente, vejam só. Escravidão, sim, né? A abolição da escravatura no nosso país vai acontecer só quase no final do século XIX, né? 1888. E aí já era até o fim do romantismo, que o romantismo acabou em 1881. Marco inicial foi os Suspiros Poéticos, né? Que foi uma obra de poesia, 1836. E o final já foi com uma obra do Machado de Assis, que, na verdade, assim, alguns críticos da literatura já nem consideram mesmo o romantismo mais, porque o Machado de Assis já é estudado como realista, né? Aqui o nacionalismo, que nós dissemos para vocês, né? A independência do Brasil foi o principal fato, né? Então, 1822, e o romantismo começou um pouco após, né? E já começava essa classe mais forte aí dos comerciantes, né? Portanto, a burguesia, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a poesia romântica, e aqui a gente tem as fases, né? Ó, já falei para vocês, né? Qual foi a obra que iniciou o romantismo, e vamos ler um pouquinho agora sobre as fases. Quem participa para nós agora falando aqui? Primeira fase, segunda fase e terceira. Quem quer falar? Tivemos a participação da Isadora e da Virgínia. Quem mais quer participar? Vamos lá, meninos? Vamos abrir nossos microfones? Soltar nossa voz? Posso ler? Pode, claro. Primeira fase, saudosismo, nacionalismo e indianismo, valorização das próprias raízes e da pátria, Gonçalves Dias.
Pode ser a segunda também, Otávio. Pode ser. Segunda fase, mal do século ou ultrarromantismo. Pessimismo, desejo de morte, solidão, religiosidade. Álvares de Azevedo. Terceira fase, Condoreira. Doreira. Poesia social, Castro Alves, o poeta dos escravos. Sim, muito bem. Então, vejam, gente, como se tratam de períodos literários, dentro do período literário a gente também tem uma divisão. Então, a divisão da poesia romântica é esta, são essas 3 fases, né? No nosso material do Classroom também está aparecendo. Eu vou fazer uma pequena correção só quanto ao material do Classroom, por isso que é importante, né, a gente pesquisar bastante e tal. Às vezes esse material da internet, vocês sabem, a internet a gente acha muita coisa boa, mas às vezes a gente acha coisa errada, né? O Gonçalves Dias, ele é da primeira fase, tá? Porque apareceu alguma coisa assim como Canção do Exílio na segunda fase, em algum momento do nosso material lá do Classroom. Então, fica bem claro que Canção do Exílio, ela pertence ao poeta Gonçalves Dias. Eu até preparei um vídeo aqui, vamos ver se já dá certo de eu mostrar para vocês também. Uma declamação da poesia Canção do Exílio, que ela é linda, e tem muitas músicas, MPB, todas assim, produzidas a partir da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Vários outros poetas, inclusive modernos, contemporâneos, escreveram outras poesias a partir da Canção do Exílio, tá? Deixa eu interromper esse aqui e ver se eu já consigo pegar o vídeo da Canção do Exílio. Ups! Não, não é aqui. Espera. Quero interromper esse aqui. Tá, acho que agora vai dar. E colocar o Canção do Exílio. Me digam se eu estou compartilhando com vocês. Estou não, né? Não. Tá, não, tá. Deixa eu minimizar ele, aí eu consigo. Porque no Zoom também é diferente do Meet. No Meet a gente deixa eles abertos. No Zoom a gente minimiza e depois busca. Agora estou, né? Canção do Exílio. Vamos ouvir, então. Pode ser que vocês já tenham ouvido esse poema. Ele é muito bonito mesmo. E tem vários outros, igual eu falei, tem até música que foi criada a partir desse poema. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Gostaram, meninos? Gostaram do poema? Já tinham ouvido? Alguém já conhecia esse poema? Ah, tá. Ana Luísa, né, falou para mim, tudo bem. É lindo, né? Eu acho ele muito bonito, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Ups! Deixa eu só colocar uma coisa, parar aqui. Então, meninos, assim, nosso país é muito lindo mesmo, né? Quem não conhecia, né? Acho que foi bom para apresentar para vocês, né? Eu gosto muito desses vídeos, quando a gente está estudando, acho que na hora que nós somos todos muito visuais, né? Ainda mais nessa época que a gente está vivendo. Nós somos muito visuais. Então, o que a gente visualiza, ouve, né? E vê, parece que é tão mais legal, né? Do que
Fica assim bacana, né, com as imagens, e as imagens todas do nosso país, né? O nosso país é lindíssimo mesmo, né? Muito lindo. É bom a gente conhecer outros países? Claro, mas o nosso é sensacional, né? E quem está fora, né, quem está no exílio, né, como ele escreve aqui, né? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que aviste na palmeira cantando o sabiá, né? E aí tem vários outros, gente, eu conheço pelo menos mais 4 poemas que foram feitos a partir do Canção do Exílio do Gonçalves Dias, e tem música também, né? Mas vamos voltar lá na nossa teoria, né? Compartilhando também, para a gente ver mais um pouco, tá? Então, share. Deixa eu pegar. Romantismo no Brasil. Pronto, voltando. Aí mostrei para vocês, então, Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias, que é muito perfeita, muito linda. Aí agora a gente fala um pouquinho mais, olha, já até citei para vocês, olha, do Lord Byron. Durante muito tempo, né, durante alguns anos, uns bons anos, eu ensinei literatura inglesa. Então, a gente viu muitos poemas também do George Gordon Byron, mais conhecido como Lord Byron. E a vida dele, ele era de uma família muito rica, né, nobre, na Inglaterra, vivia totalmente sem preconceito, naquela época, né, que era século XIX, né, início do XIX na Inglaterra, porque o romantismo chegou aqui foi um pouco depois, lá já estava acontecendo há pelo menos uns 20 anos, então a vida deles era assim, sabe, era, naquela época era homossexualismo, bebida, droga, né, vivia assim como ele bem quis, assim, chocando a sociedade da época, né, sociedade inglesa tradicional. Mas aí influenciou muitos românticos, muito, ele é considerado o ídolo dos românticos, né, nesse filme, eu acho que o filme é Mary Shelley mesmo, depois eu vou certificar, e aí quem gostar de assistir, quem quiser depois, né, muito bem feito o filme. Ela sofre pra caramba, né? Mas não vou fazer mais spoiler, não. E o Byron, esse jeitão dele aí, né? Culto demais, só que ao mesmo tempo, vida louca, né? Inspirou toda uma geração dos românticos. Bom, olha só que diagrama legal esse aqui, né? Mostrando aqui para nós o romantismo. Veja, olha, ele está mostrando um apanhado total. Eu gosto bem disso aqui, né? Também chamado de mapas mentais. Acho que depois eu consigo baixar esse aqui, né, do SlideShare, e também acrescentar no Classroom para vocês, como mais uma fonte de pesquisa. Mas observem que ele traz todo o contexto histórico para a gente entender bem o principal fato histórico, né, da época. Tem até fato anterior também, né? O subjetivismo, nacionalismo, nós já falamos de características, né, que influenciaram no romantismo. Aqui estão, olha, individualismo, egocentrismo, sentimentalismo, a gente já falou. Aí as 3 gerações da poesia romântica brasileira estão aqui. A primeira que puxou mais para o nacionalismo, então por isso tem Canção do Exílio, né, que a gente acabou de ouvir o vídeo. A segunda, que foi uma geração considerada ultra romântica, que foi a do Cassimiro de Abreu. Talvez não daria tempo, né? Mas tem esse poema Meus 8 Anos, que é muito lindo, mas tem vários outros também. A terceira geração, que foi mais com Castro Alves, e teve um outro chamado Sousandrade, mas o que ficou mais famoso foi o Castro Alves. Então, a poesia dele, assim, muito linda e triste ao mesmo tempo, que se chama Navio Negreiro. Uma poesia mais longa, e aí ele mostra a questão da escravidão, né? Ele próprio mesmo era filho de escrava, né, com branco. Na prosa, já citamos para vocês o José de Alencar, que ele foi muito produtivo, né? Ele teve várias modalidades de romance escritos por ele, regionalista, histórico, urbano, indianista, né? O que mais? A Moreninha, né, que também é um marco na prosa romântica brasileira, do Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha mostra da sociedade do Rio de Janeiro da época, mostra muito, né, os que tinham mais condições, né, os que frequentavam a corte, e as pessoas que eram mais simples, como que isso acontecia, os bailes, né? E aqui acima a gente tem também um pouco de contexto em outros países, né? A gente tem essas influências que nós falamos para vocês, olha, então da Alemanha e da Inglaterra,
Então, do Herder, né, que foi aquele poeta alemão, do Lord Byron e outros poetas, né, que foi da Inglaterra, chegando também até a França, e da França chegando a influência a Portugal, de Portugal chegando ao Brasil, né? Sempre esses períodos literários, nesses movimentos, no mínimo 20 anos após eles acontecerem na Europa, é que chegavam no nosso país. Até hoje, né? Assim, quando a gente fala em literatura contemporânea, pós-moderno, né? Sempre eles estão bem à frente. Ok, meninos? Esse mapa mental ficou bom, né? Esse diagrama aqui. Aí, a gente tem aqui um pouquinho sobre a Moreninha, né? Que foi um romance, então, romance brasileiro, né? Romance romântico brasileiro. O Filho do Pescador, que foi de Teixeira e Souza, foi publicado em 1843, a Moreninha em 1844, né? Mas não teve, assim, essa popularidade. A popularidade maior mesmo foi essa obra Moreninha, do Joaquim Macedo. Ela caracteriza um verdadeiro romance brasileiro. Ok? Que é a capa do livro, né? E aí a prosa, com a divisão nessas 4 categorias que nós já dissemos para vocês. Quem pode ler 2 tópicos, depois outra pessoa mais 2 tópicos? Quem quer falar para nós? 2 Prosa depois... social urbana. Posso continuar lendo? A Isadora Araújo começou, depois um outro colega pediu. Pode ser você no início, então, Isadora. Prosa social urbana, ambientada nas cidades. Prosa histórica, personagens e ou fatos históricos. Só um minutinho, eu vou comentar um pouquinho desse aqui, ó. A prosa social ou urbana, então, olha, Senhora, do José de Alencar, parece que tem questões lá envolvendo também, né? Senhora, esse é Moreninha, né? A Senhora mostra, nossa, muito aquela realidade, até, sabe assim, uma realidade até meio fútil, né? Aqueles bailes da corte. Vou fazer, assim, uma analogia com algumas das séries. Não sei se vários de vocês aqui ou alguns gostam de assistir séries, tipo séries da Netflix, da Amazon Prime, né? Eu gosto bastante. Eu gosto tanto de leitura como de séries. Quem já assistiu, ou eu posso indicar para quem não assistiu ainda, uma série chamada Bridgerton. Bridgerton mostra muito isso aqui, olha, essa questão aqui do social urbano, é na sociedade inglesa, mas também é um painel do que acontecia na sociedade brasileira da época da corte. Alguém já viu Bridgerton? E ela é assim, é uma série... Então, é uma série mais levezinha que eu falo assim, né? Tem é o Duque, né? Aí tem lá as filhas todas assim para casar, né? Naquela época. E no Brasil também tinha isso, né? Na corte, as moças, por exemplo, 20 anos, 22 anos, aí já era considerado velho, né? Não tinha casado ainda. Então tinha que levar os bailes, né? Ambientação naqueles bailes da época, né? Aquelas frequentando isso, né? Ascensão, né? Das classes sociais. E a prosa histórica, né, com personagens ou fatos históricos, a gente vai ter, por exemplo, na literatura brasileira, o Garimpeiro, que foi do Bernardo Guimarães, aí mostra, assim, linkando com fatos históricos que teria sido, né, das descobertas das minas, né, que a gente sabe que teve, né, de ciclo do ouro, né, de pedras preciosas. Então, a gente tem alguns romances que retratam isso também. Qual que era o colega que tinha pedido mesmo para ler os outros 2? Pode ser agora, então. Prosa indianista e a prosa regionalista. Prosa indianista, que pode ser histórica, tem como protagonista o índio, focalizado também, como na poesia, em uma perspectiva heróica. Prosa regionalista, necessidade de valorizar culturalmente todos os espaços do Brasil. Mesmo, Otávio. Que bom, né, que você entrou mesmo, você gosta de participar, né? Olha só. Foi o Davi. Ah, tá, agora foi o Davi que leu ou foi o Otávio? Ah, tá. Bom, deixa eu só dar uma checada no chat aqui. Tá, não, muito, a série, né, da série é muito boa mesmo, eu gostei demais também. Muito, muito, muito. Envolveu questões também, né, de classes sociais, assim como a gente vai perceber nesses romances, gente. Eu acho legal a gente linkar essas coisas, porque as séries são, assim, formas de lazer mais atuais. Naquela época do século XIX, o que era a forma de lazer deles? Eles se reuniam nos saraus, tocavam piano, né? Dançavam, declamavam poemas, né? E é interessante a gente assistir séries
que também retratam isso, né? Prosa indianista, já citei bem de exemplo aqui para vocês. Iracema, citei o Guarani, né? São do José de Alencar. Teve também do José de Alencar o Birajara. Então, nesses todos que eu estou dizendo para vocês, o protagonista sempre é um indígena, né? Do povo Tupi-Guarani. E aí, ao mesmo tempo, tem o envolvimento com o conquistador, né? Com o colonizador branco, né? Então, a gente analisa aí o contexto histórico, né? A prosa regionalista aí vai entrar aí com o sertanejo, vai entrar com o garimpeiro, que eu já falei, né, do Bernardo Guimarães. Sertanejo mostra muito, o José de Alencar mostra bastante, né, o interior do país, né? Vamos para um próximo, deixa eu ver. Deixa eu seguir aqui. Tá, 12º. Aqui, gente, aqui a gente tem até as capas, né, dos livros, que a gente está falando de exemplo aí para vocês, desse grande autor que foi o José de Alencar. Ele foi o mais representativo na prosa, o mais. Você falou assim, professora, eu entendi tudo de José de Alencar. Ótimo, você entendeu muito sobre romantismo. Muito, muito. Quem quer falar agora para nós sobre José de Alencar? Pode falar, gente, quem quiser, vontade. Mais do que um escritor romântico, José de Alencar tentou construir as bases de uma literatura tipicamente brasileira, com longas metáforas e seu modo de escrever peculiar. Alencar critica o Rio de Janeiro imperial e os costumes da sociedade brasileira. Sua crítica à sociedade da segunda metade do século... Peraí, deixa eu aumentar minha tela. Do século XIX. Onde que aumentar? Minha tela tá pequenininha. Aumentou. Século XIX renderam ao autor diversas críticas negativas na época. Estou muito bem. Então, olha só, como a gente já falou, né, que ele foi muito, muito produtivo, né, escreveu de todos os estilos, né, todos. Essa crítica para o Rio de Janeiro, né, com a obra Lucíola, com a obra Senhora, né, eu me lembro uma vez, dando aula de literatura para os meninos de ensino médio, isso tem muitos anos, a gente fez uma dramatização de algumas partes de Senhora. Nossa, ficou tão bonito, que é legal a gente fazer trabalho assim com debate, né, com dramatização, né? Fica bem bacana e a gente não esquece nunca, né? Bom, vamos seguindo mais um pouco. Ups. Tá. Aqui, também sobre Joaquim Manuel de Macedo, né? Com o autor da Moreninha. Apesar de formar em medicina, ele não tinha vocação para ciência médica, nunca chegou nem a exercer a profissão. O ano da formatura de 1844 foi o ano da publicação de A Moreninha, né? E teve um sucesso já de imediato. Na época, né? Nessa época que nós estamos falando aqui de século XIX, era muito comum para os moços, né? Ou eles estudavam direito ou medicina. Era muito, muito comum direito, né? E vários até, assim, os que tinham condições, né? A maioria desses autores aqui tinha condições. O Castro Alves talvez seja uma exceção, assim, porque Castro Alves era de família mais pobre, mas ele estudou e conseguiu, né, se sair bem, ser um autor da literatura. Eles iam até para Portugal, né, para França, estudar direito, né? Esse aqui já foi medicina. Então, o romance A Moreninha, né, fala também, né, mostra a sociedade do Rio de Janeiro da época. Aí nós vamos ter também o Manuel Antônio de Almeida, né, As Memórias de um Sargento de Milícias. É uma obra assim com um cunho assim diferente do que a gente está falando até agora, né? Até agora nós estamos falando de romance indianista, falamos de romance urbano, né? Porque a gente comentou muito sobre José de Alencar, mas a gente tem, né, o Manuel Antônio de Almeida que traz esse livro um pouco diferente, que já é um pouco cômica essa história, traz um pouco de humor, né? Então, quem quer falar para nós agora? Uma outra participação. Quem quer participar? Estamos quase acabando. Mais uns 2 só. Quem quer falar? De junho de 1852 a julho de 1853, publicou anonimamente os folhetins que compõem as memórias de um sargento de milícias.
reunidas em livro entre 1854 a 1855, em 2 volumes, com o pseudônimo de um brasileiro. Na terceira edição, em 1863, já póstuma, apareceu seu nome verdadeiro. Seu romance fez sucesso pelo humor imparcial e amoral, o estilo coloquial e principalmente por seu grande talento como narrador. Muito bem. Então, olha o que nós estamos vendo aqui. O Manuel Antônio de Almeida, então, com essa obra diferente, né? Ele já mostra, assim, o sargento de milícias, então já vem essa questão, assim, de exército da época, né? De forças armadas, uma questão bem diferente mesmo, né? Mostra, assim, o que era a disciplina dele ou a falta de disciplina, mas é um romance bem, de leitura, assim, bem leve, sabe? Diferente dos outros que a gente está falando. Os outros que a gente está dizendo tem muito, assim, morte, né? Eventos trágicos, né? Fatos, tragédia. Aqui não, aqui ele já é bem, né? Bem mais tranquilo mesmo. Tá? Um romance leve, né? A gente fala até como leve. E Bernardo Guimarães, que eu disse para vocês no Garimpeiro, né? Nascido em 1825, falecido em 1884, natural lá de Ouro Preto, né? E aqui é interessante dizer para vocês que a obra Isaura foi transformada em novela pela Rede Globo, isso aí já tem muitos anos, acho que deve ter sido nos anos 70 ou anos 80, fez bastante sucesso na época, até a capa do livro aqui está com a atriz que fez a personagem Isaura na época, né? Então, outra participação, só para comentar essa parte aqui para nós, para ler essa parte, quem pode ser? Nosso penúltimo slide de hoje. Em 1875, publicou o romance que melhor situaria na campanha abolicionista e viria a ser a maior popular de suas obras, A Escrava Isaura. Ok, Daniel. Então, vejam só, gente. A Escrava Isaura. A Escrava Isaura, ela era, como a gente está vendo aqui, ó, branca, mas filha de negro também, negro com branco, né? Mas ela, na verdade, ela se apresentava mais como sua aparência de branca, né? Mas sofreu muita perseguição quanto a isso, né? Seu dono, né? A perseguia, né? Enfim, ela passou, tanto ela quanto a família, né? Sofreu horrores. E o livro, né? A telenovela, se vocês pesquisarem no YouTube, vai mostrar isso também, né? Aí a campanha, né? Eles colocaram como campanha abolicionista, que viria a acontecer 13 anos mais tarde, né? A abolição. 1888. Então, além dessa obra, ele tem também o Garimpeiro, né? Essas duas, portanto. Perceberam, então, todo o contexto histórico, gente, né? Proclamação da independência, o segundo reinado, principalmente, né? O reinado de Dom Pedro II, depois, a abolição da escravatura, né? Questões já que antecederam essa abolição da escravatura. E esse aqui muito lindo também, esse teve filme dele, né, que foi muito comentado na época, um filme muito lindo também, do Visconde de Toné, né? Visconde de Toné escreveu Inocência, né? E aí é considerado romance regionalista, né? Inocência é considerada obra-prima não só de Toné, mas de todo romance romântico, regionalista romântico, e a história de um amor impossível, né? Quem quer ler aqui para nós? Último slide, né? Só essa parte aqui da crítica e o Calaurito, né? Quem quer falar para nós? Quem pode? Olha só, então ela disse aqui, né? A borboleta é capturada e morta para ser exibida na Europa. Sai do seu meio ambiente através da morte. Inocência, prisioneira e vítima de seu meio, transcende-o e se liberta apenas pela morte. Ambos representam a ideia de beleza e de fragilidade. Enquanto a borboleta se eterniza e perpetua o nome de inocência, espetada pelo cientista num estojo de colecionador. A personagem do romance é eternizada
pelo romancista, que pode-se dizer espeta nas páginas. Agora o meu não está aparecendo. Ah, apareceu. Espeta nas páginas do livro, né? Deu o nome também à borboleta, né? A personagem principal, Inocência, né? Ela já estava prometida, né? É um outro noivo, né? Assim como era muito comum nessas épocas, né? Mais antigas e tal, né? Ter esses casamentos arranjados, né? O casamento não era... Ele não seria com as pessoas, digo... Assim, com as pessoas que se amavam, né? Que se amavam, mas as pessoas arranjadas pela família. Então, vai girar muito, né, o enredo em torno disso, desse amor impossível, né? Dela já estar com o casamento prometido a outra pessoa. Gente, alguma pergunta desses slides apresentados aqui? Alguma dúvida sobre a nossa atividade, né? Que ela deve ser entregue hoje até meia-noite. Querem perguntar? Querem comentar mais alguma coisa? Querem me falar, perguntar? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então tá, tranquilo, meninos. Olha, talvez a gente tenha outro encontro, né, na próxima semana, mas eu não sei se é possível, porque os horários de vocês, eu estava olhando aqui, né? Se forem à tarde, eu não consigo. À tarde a gente está sempre dando aula do CENID, né? Mas assim, se for possível, ainda na próxima semana, você sente à vontade para abrir câmera ou não? Senão eu ia até fazer um registro nosso. Tá ruim na escrita? A gente faz um registro aqui desse encontro, né? Vamos abrir para a gente deixar registrado esse encontro. Eu mando aí lá no grupo de vocês, né? Vamos abrir, que aí agora nós estamos terminando, então. Se tiver alguma pergunta para me fazer sobre a atividade que está no Classroom, né? Ou sobre esses slides mostrados, eu devo subir a gravação também. A gente acabou se entendendo, né? Criando um canal para ficar postando as coisas todas do CENID, e agora aproveita e posta as de português também. Aí quem mais quer abrir a câmera, que nós vamos dar um print. Aí vocês dão também, porque às vezes o meu fica ruim, né? Vou parar de gravar, então, agora, tá? Parar a gravação. E aí a gente